Olá, seja muito bem-vindo! Neste vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre o protocolo Modbus TCP. Atualmente, com o desenvolvimento da indústria 4.0, os protocolos de redes passaram a ser cada vez mais utilizados dentro das fábricas, e com o Modbus TCP não é diferente. Este é um protocolo de comunicação de dados aberto que possibilitou a assimilação entre os dispositivos de automação. Criado em 1979 pela empresa Modcom, o mesmo funciona a partir do modelo mestre-escravo de comunicação, em que o mestre é o responsável por requisitar dados ou informações e a função do escravo é encaminhar uma resposta a esse pedido por meio de pacote de dados, respeitando assim uma estrutura onde os dois operam possuindo 4 informações básicas em seu ciclo, que consistem no endereço do dispositivo, no código da função, nos dados propriamente ditos e na checagem de erros. Essa aqui é uma característica deste protocolo, o qual após o envio do pacote sempre fará uma averiguação, garantindo assim que as informações não se percam pelo caminho. Quanto à pirâmide da automação, o protocolo estudado se encontra na camada de nível 3, supervisão, a qual engloba software de controle e banco de dados que realizam a administração das atividades de um determinado ponto da planta industrial. Nesse âmbito, o protocolo Modbus TCP é usado para estabelecer a comunicação entre as informações advindas dos equipamentos da camada nível 2 e os softwares de controle que acompanham o processo. De uma forma análoga, podemos dizer que a camada supervisão se assemelha à função feita por Homer Simpson na usina nuclear de Springfield. Agora irei falar sobre os modelos ISO-USE. Esses modelos são responsáveis pela padronização da comunicação entre redes locais e redes computacionais, ou seja, é esse modelo que garante que a informação enviada vai ser recebida, como um e-mail, por exemplo. Essa padronização usa como base 7 camadas. A informação ela deve passar por essas 7 camadas 2 vezes, ou seja, uma da máquina que está enviando e uma da máquina que está recebendo. Utilizando como base a máquina que está recebendo as informações, a camada física é a primeira camada. E essa camada é a camada dos cabos, que define a velocidade de dados para o sistema e transporta os bits ou bytes. A segunda camada, a de enlace, corrige os erros da camada física, caso existam, mas sua função é garantir a comunicação entre dois sistemas diretamente conectados, além de cuidar da transmissão e recepção de quadro e controlar o fluxo. A terceira camada, a camada de rede, transforma endereços lógicos, os IPs, em endereços físicos, o MAC, ou vice-versa. Também define a rota que os dados seguirão até seu objetivo, diferente da camada de enlace, que transmite em dois sistemas conectados. Essa camada usa a internet para isso. A camada de transmissão da parte de quem está enviando a mensagem fragmenta e separa os dados em pacotes para ser enviado até a camada de rede. Ou caso esteja recebendo, ela desfragmenta os dados da camada de rede e envia à camada de sessão. Responsável pela troca de dados e da comunicação entre hosts, o principal objetivo da camada de sessão é oferecer à camada de apresentação meios de organizar e sincronizar na sua comunicação. Na camada de transmissão, os dados recebidos da camada de aplicação, a sétima camada, são convertidos em códigos digitais para que possam ser utilizados pelo sistema de envio. Por fim, a última camada deste processo, ou a primeira, dependendo se está enviando ou recebendo, é a camada de aplicação, que deve identificar e estabelecer com base nos dados o aplicativo ou programa que será utilizado para a apresentação desses dados. O TCP utiliza o modelo cliente-servidor e é muito parecido com o Modbus RTU. Uma das diferenças é que o modelo mestre-escravo do Modbus RTU é muito parecido com o modelo cliente-servidor, onde o mestre faz o papel do cliente e o escravo do servidor dos dados. Diferentemente do Modbus RTU, o Modbus TCP permite que um escravo-servidor se comunique com vários mestres-clientes, como está exemplificado na imagem. O Modbus TCP possui 2 meios de transmissão. O modo ASYS, que permite intervalos de tempo de até 1 segundo entre os caracteres sem provocar erros, mas sua mensagem típica tem um tamanho 2 vezes maior do que a mensagem equivalente usando o modo RTU. Já o modo RTU transmite informação com menor número de bits, mas a mensagem deve ter todos os seus caracteres enviados em uma sequência contínua. O modo RTU também é chamado de Modbus B ou Modbus binário, e é o modo preferencialmente usado nas indústrias. No processo de transmissão, podemos apresentar 2 deles, o unicast e o broadcast.
O unicast consiste em o mestre interagir com o escravo individualmente. Ele envia um pedido ao escravo que retorna uma resposta diretamente ao mestre, tendo somente 2 mensagens. Já no broadcast, o mestre envia a mensagem para todos os escravos e, para responderem, devem pedir primeiro a permissão para a escrita de comandos e assim respondendo em ordem. A comunicação no protocolo Modbus TCP é feita por meio do pacote PDU, Protocol Data Unit, que possui 3 especificações: PDU de requisição, PDU de resposta e PDU de resposta com exceção. Na imagem, podemos entender melhor essa transação de dados. De uma maneira geral, funciona assim. Primeiramente, na etapa PDU de requisição, uma informação é requisitada pelo mestre. Junto a ela são enviados os dados específicos requeridos pela função. Posteriormente, na etapa de resposta, o escravo utiliza o código de função correspondente à requisição para analisar os dados solicitados e envia uma resposta ao mestre que contém as informações requeridas. A correção de erros para o protocolo Modbus TCP acontece quando um servidor responde para o cliente usando um código de função que tem um erro no servidor. Exception Response. Quando um erro é identificado, o servidor retorna um código de função que equivale ao original, mas com um bit significativo 1. Quando um cliente envia uma requisição para um servidor, 4 eventos podem ocorrer. Se o servidor receber a requisição sem nenhum erro de comunicação e manipular o pedido normalmente, ele retorna uma resposta normal. Agora, se o servidor não receber uma requisição devido a um erro de comunicação, nenhuma resposta é retornada, o programa do cliente pode eventualmente determinar uma condição de timeout para não esperar a resposta indefinidamente. Agora, se o servidor receber a requisição, mas detectar algum erro de comunicação, variedade CRC ou LDR, nenhuma resposta é retornada, o programa do cliente. Se o servidor receber a requisição sem nenhum erro de comunicação, mas não poder manipular o pedido, o servidor retorna uma exception response para informar ao cliente a natureza do erro. O protocolo Modbus define os códigos de função e o esquema de codificação para a transferência de dados como pontos únicos, 1 bit, bobinas, ou como registradores de dados de 16 bits. Os pacotes de dados são encapsulados em formato binário, em frames, TCP, para a utilização do meio físico Ethernet. Os códigos têm função pré-definida, como por exemplo, o código de número 2, que tem a função de ler entradas discretas, e o código de número 1 tem a função de ler uma saída. Os códigos válidos estão na faixa de 1 a 255 decimal. A faixa de 128 a 255 é reservada ao uso para exception responses, ou seja, quando acontece um erro. Nessa configuração, temos os conversores. Os mesmos precisam ler o pacote Modbus e interpretá-lo ao ponto de saber qual é o endereço do escravo de destino, para então enviá-lo à porta de saída correta. Há também conversores com várias saídas seriais. Neste caso, é possível separar os escravos em vários barramentos distintos, cada um em uma porta. Como exemplo, posso falar que no primeiro barramento podem ser colocados os escravos cujos endereços vão de 1 ao 10, no segundo, de 11 a 20, e por aí em diante. O protocolo Modbus TCP possui diversas aplicações típicas e particularidades que justificam sua utilização no meio industrial. Nesse sentido, salienta-se que o modelo de protocolo pode ser usado em comunicações entre uma IHM, interface homem-máquina, e uma PLC, controlador lógico programável. Ademais, acrescenta-se que o mesmo é muito utilizado em sinalizadores e multimedidores de grandezas elétricas. Aqueles que medem potência reativa, aparente e ativa, assim como tensões e corrente em cada fase. Além disso, é útil em inversores de frequência e em processos que envolvem o I/O remoto, que é responsável por captar os sinais e direcionar ao controlador, que faz o uso do protocolo.